Rapaz, o homem é poderoso mesmo, viu? Marcelo Paes, ele tem a chave, o botão liga e desliga do Brasil. Não é só do Castelão, não é só do Ceará e do Nordeste, não é do Brasil inteiro. Inacreditável o que aconteceu aí entre Botafogo e Atlético Paranaense. Tá, e o que é que tem a ver isso com Fortaleza? Tudo a ver, né? Todo mundo já tá por dentro, mas o jogo tava rolando Botafogo e Atlético Paranaense no sábado, 9 horas da noite. Botafogo 1-1, Atlético Paranaense. E aí começam os apagões durante o jogo. Vem o segundo tempo, volta o intervalo e com 3, 4 minutos, apagão, 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 o estádio não conseguiu restabelecer a energia e basicamente acabou o jogo ali no sábado. Tá, e o que é que isso tem a ver com Fortaleza? Teoricamente nada, né? Teoricamente nada a ver. Só que passou a ter tudo a ver, porque o jogo teve que ser adiado, o segundo tempo inteiro teve que ficar remarcado para o outro dia, no domingo. E aí foi um jogo 3 horas da tarde, no domingo, sem torcedor para jogar 45 minutos. E o jogo terminou 1-1 mesmo. E aí o Botafogo tem um certo risco ainda de perder o título do Brasileirão. Tá, e o que é que isso tem a ver com Fortaleza? Acabou tendo tudo a ver pelo regulamento, tá? O regulamento diz o seguinte: o regulamento de competições da CBF impede que duas partidas sejam disputadas no intervalo inferior a 66 horas. Ou seja, vamos botar ali numa média de 2 dias e meio, né? 2 dias, 48 horas, mais 12 horas e um pouquinho mais, já vai bater ali 66. Beleza. Não há previsão de nova data. Sendo assim, o próximo compromisso do Alvinegro, no caso do Botafogo, será no próximo domingo, dia 29, às 20 horas, no horário de Brasília, contra o Cuiabá, também no Newton Santos. No Engenhão, aí o Botafogo vai enfrentar a equipe do Cuiabá, tá? E o Fortaleza deu muita sorte. Muita sorte. E o Botafogo deu muito azar. Muito azar. Inacreditável, mas assim, até o próprio perfil oficial do Fortaleza já publicou aqui uma nota em relação a isso, tá? A partida de Botafogo e Fortaleza contra o Botafogo, no caso, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, anteriormente marcado para as 19h30 desta terça-feira, dia 24, 4 dias antes da final da Sul-Americana, foi adiado oficialmente pela CBF. O adiamento se dá após a suspensão da partida entre Botafogo e Atlético Paranaense neste sábado, dia 21. A nova data e horário de partida entre Fortaleza e Botafogo ainda será definida pela entidade máxima do futebol brasileiro. Cara, até mesmo quando não tem nada a ver com Fortaleza, passa a ter tudo a ver a questão de apagões ali de refletores em vários estádios. Teve a final da Copa do Nordeste, teve o jogo de Fortaleza e Coritiba no ano passado, teve nesse ano o jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Fortaleza e Santos. O jogo foi acabar 1h da manhã, meia-noite e 45, por volta das 1h da manhã. O Santos achou um gol quase que no último lance da partida e venceu o jogo. Virou a partida, né? Começou perdendo. Depois o Santos vai lá e vira. Teve esse rolo agora de Botafogo e Atlético Paranaense, que acabou coincidindo com o jogo do Fortaleza. Cara, é impressionante. Todo apagão, tá tudo muito direcionado ali ao Fortaleza. Teve também Palmeiras e Fortaleza no ano passado. Impressionante isso, bicho. Os apagões perseguem o Fortaleza. E até ajudam, de certa forma, em alguns aspectos, né? Por exemplo, a gente pegando agora o contexto do Fortaleza e Botafogo, existiam dois cenários claros, né? Óbvio que o Botafogo queria que o jogo acontecesse nessa terça-feira, não queria o adiamento do jogo pela razão óbvia. O Botafogo não quer perder a Série A do Campeonato Brasileiro, não quer perder esse título. E se o jogo fosse acontecer na próxima terça-feira de fato, o Fortaleza iria muito provavelmente com a base, reservas barra base, sem nenhuma mobilização. A base até que teria uma mobilização ali, pô, um jogo importante para os caras, pegando o líder do Brasileirão, tendo uma boa visibilidade, e até a base e os reservas. Agora os reservas não iam tão mobilizados assim, porque estão com a cabeça, melhor dizendo, na final da Sul-Americana. Então, o Fortaleza, que já tinha poupado contra o Vasco na última quarta-feira e perdeu para o Vasco em São Januário, há 12, 13 dias da final da Sul-Americana, colocou o mistão também contra o Bahia, e o mistão totalmente desmobilizado, por isso que o Bahia ganhou até com uma certa autoridade, assim, sem muito perrengue para vencer, porque o Bahia pegou o mistão do Fortaleza, desmobilizado. O jogo fica muito mais facilitado. Então, o Fortaleza é claro que ia poupar quase que todo mundo no jogo contra o Botafogo. E aí o Botafogo, pegando o Fortaleza desmobilizado e tal, com reservas barra base, o Botafogo muito provavelmente, é quase que certo que ia ganhar o jogo. O Botafogo ia ganhar o jogo do Fortaleza, se o jogo de fato continuasse para o dia
24, no caso amanhã, né? Na próxima terça-feira. Como vai ter uma nova data, e sei lá, vai ser, vamos botar aí daqui a um mês, não sei exatamente qual vai ser a data, o Fortaleza pode perder esse título aí da Sul-Americana, e perdendo o título supostamente, na suposição aqui, o Fortaleza não vai ter a vaga assegurada na Libertadores. Então ele vai ter que disputar essa vaga na Libertadores. E o Fortaleza é um time bem encaixado, bem organizado por Vojvoda, e tem um bom time, cara. O Caio Alexandre, que já passou pelo Botafogo, tem o Lucero, que tá jogando bem, você pega o Machuca, tem o Pochettino, tem o Caleb, tem também o Zé Wellison Monstro, que tá jogando muito, ex-Botafogo, inclusive. Tem o João Ricardo, que eu considero um bom goleiro, tem o Tinga, tem um time bem encaixado, e está fazendo uma boa campanha. De 8ª colocação, com 42 pontos. Nesse momento está a 5 pontos do Palmeiras, que é o quarto, de uma desgarrada boa, né? Porque o Palmeiras ganhou, o Atlético Paranaense também ganhou aí. Aliás, o Atlético Paranaense acho que empatou na rodada, né? Só confirmar, empatou contra o próprio Botafogo de 1-1, mas teve aí, o Grêmio perdeu por 3-0 contra a equipe do São Paulo, e o Atlético Mineiro perdeu. Até que a rodada não foi tão ruim não, tá? Eu achei que a rodada tinha sido muito ruim, mas não. E o Fluminense também perdeu nessa última rodada. Então, acabou até que sendo uma rodada menos ruim, assim, vamos dizer, menos mal, dos males o menor para o Fortaleza. Mas o Fortaleza está aqui, ó, basicamente a 2 pontos do Grêmio para disputar essa vaga, no mínimo aí para pré-Libertadores. Então, naturalmente, o jogo está acontecendo daqui a um mês, o Fortaleza, se perder esse título, ou até mesmo se não perder, se conseguir conquistar a Sul-Americana, não vai entrar nesse salto alto, entre aspas, não vai colocar a base num jogo daqui a um mês. Então, seria uma vida bem mais facilitada aí para o Botafogo se o jogo acontecesse amanhã. E não vai acontecer, e está no regulamento, e tá certo mesmo. Acho que tem que cumprir o regulamento, e o Fortaleza está no seu direito, e o Fortaleza deu sorte, né? Porque assim, se o jogo acontece amanhã, o Fortaleza já perdeu o jogo. Como o Fortaleza pode perder a final da Sul-Americana, e se perder, ele vai focado para retomar essa busca aí na vaga pela pré-Libertadores e vai colocar o seu time 100% titular, talvez jogando contra o Botafogo, ou muito pressionado, nervoso e tenso, buscando um título ainda, mas o Fortaleza vai jogar no Castelão com o apoio da torcida, ou até mesmo o Botafogo, eu não sei exatamente qual vai ser a data, tá, gente? Ou até talvez um Botafogo já campeão. Então, pode facilitar ainda mais a vida do Fortaleza para ganhar esse jogo e talvez buscar uma vaga na pré-Libertadores, enfim, a gente não sabe como é que vai acontecer. Sobre o Bahia, agora o foco é briga contra o rebaixamento. O Bahia teve uma ótima rodada. O Bahia, primeiro, fez o seu dever de casa, venceu do Fortaleza por 2-0 e viu simplesmente quase que todo mundo tropeçar. O Santos tomou de 7 do Internacional. O Vasco perdeu para o Flamengo por 1-0. O Vasco fez um bom jogo, tá? Um jogo bem equilibrado, bem competitivo, mas tomou um gol de um jogador que tem muita qualidade técnica, que é Gerson, e numa bola desviada. O Vasco conseguiu fazer um bom jogo, criou boas situações. Vedita finalizou uma bola de cabeça, e aí o goleiro do Rossi, do Flamengo, teve que fazer uma ótima defesa. Teve também uma chance desperdiçada por Gabriel Peck, ainda no primeiro tempo. O Vasco conseguiu marcar bem de modo geral. Léo Jardim fez uma ótima partida. Apesar do Vasco marcar bem, Léo Jardim também teve que fazer ótimas defesas. Então, o Vasco foi competitivo. No primeiro turno, o Vasco tomou 4-0 só no primeiro tempo, com vaga para muito mais. Foi uma humilhação. Os próprios torcedores do Vasco saíram do Maracanã ainda no primeiro tempo. Foi uma humilhação. Já o jogo agora do segundo turno é um cenário completamente diferente, que o Vasco foi muito competitivo e mostra a força que o elenco do Vasco está tendo. Contratou melhor agora nessa última janela, tem um treinador que está dando liga para esse time. Esse time do Vasco joga a bola para não cair para a Série B. Eu venho falando isso todas as rodadas. Ainda está lá na zona do rebaixamento, porque é aquilo, né, irmão? O Vasco, ele pega uma Série A, começa uma Série A de forma catastrófica. Perdendo muito, perdendo. E aí, naturalmente, você não competia, você ficava na lanterna e vice-lanterna. Você vai ter que buscar um campeonato de recuperação muito forte. E o Vasco buscou esse campeonato de recuperação. Só que, além de você buscar esse campeonato de recuperação, você, beleza, tô aliviado, tô brigando agora. Beleza, irmão, agora o próximo jogo é o Flamengo no Maracanã com o apoio da torcida dos caras. Depois tem quem? Palmeiras, Fluminense. Pô, é difícil. A Série A não tem jogo fácil, basicamente. Então, não tá fácil a vida pro Vasco, porque tem que vencer esse tipo de jogo aqui, né? Contra o Flamengo da vida. Bom, mas o fato é o seguinte.
Além disso, o Goiás empatou contra o Cuiabá na rodada, não foi um resultado ruim para o Bahia, tá? O Corinthians empatou contra o América Mineiro. Cara, o Corinthians joga mal pra carvalho, viu? Empatou ali na Bacia das Almas contra o América Mineiro já rebaixado em plena Neoquímica Arena. O Corinthians chegou a 33 pontos e o Cruzeiro ganhou o placar surpreendente, jogou bem mais até do que o Atlético Mineiro, ganhou por 1-0 e chegou a 34 pontos. O Bahia está em 13º com 34 também. Cara, essa gordurinha que o Bahia criou para o Z4 de 4 pontos, isso é analisar também o que o Bahia joga. Não é que é um futebol esplendoroso, quero deixar bem claro isso nesse vídeo, mas pelo que o Bahia joga em comparação a um Cruzeiro, em comparação a um Goiás, em comparação a um Corinthians, e a qualidade de grupo também, que não é uma grande qualidade de grupo, mas pelo que tem aí atualmente jogando e está crescendo de nível, de rendimento, o Bahia não cai para a Série B mais, pelo menos não nessa temporada, tá? E é aquilo, o Bahia ainda vai ter um adversário bônus, Fluminense com sub-15, vai ganhar do Fluminense. É como se o Bahia já tivesse 37 pontos na tabela de classificação, restando basicamente 9 jogos. E a projeção hoje do 17º, que é o Vasco, olhando de fora para dentro, né? Seria basicamente 42 pontos. Ou seja, o Bahia tem que fazer ali, em média, 5 pontos, faltando 9 jogos. Tem uma tranquilidade matemática muito confortável, muito grande ainda. Então, o Bahia praticamente está na Série A com essa combinação recente. Vem de 3 vitórias consecutivas e abriu uma gordurinha de 4 pontos para o Vasco. Dito isso, quando vê o próximo jogo, Bahia perde, Vasco vence, Santos vence, Goiás vence, volta tudo de novo. Essa Série A tá maluca, veja só. O Santos, ele vinha de 3 vitórias consecutivas, venceu do próprio Bahia, do Vasco e do Palmeiras, e praticando um futebol consistente. Aí você pensa, pô, agora acho que o Santos não vai cair, não. A galera, a maioria, né? Agora acho que não cai, não. Mostrou um bom poder de reação e tal. Até eu falei, pô, cara, eu não esperava o Santos ter uma reação tão forte assim, tão rapidamente, não. Aí, depois dessas 3 rodadas, toma de 3 do Bragantino em plena Vila Belmiro e depois tomar de 7 do Internacional, irmão. 7-1, é loucura. É loucura das grandes, irmão. E todos os times tiveram derrotas para, rapaz, baixa tua bola, baixa tua moral. Primeiro, o Goiás nunca teve moral assim, goga, para falar, porra, eu tô muito grande na briga contra o rebaixamento, mas o Vasco já teve essa goga. Teve uma sequência muito boa aí, é um dos melhores times do retorno, e aí tomou uma pedrada de 4 do Santos. Aí, ó, baixa a bola, aí baixou a bola. O Santos também teve 2 pedradas, né, agora. Veio da sequência boa e tal, 3 vitórias seguidas, aí toma de 3 e de 7, 10 gols em 2 jogos, aí baixa tua moral também. O Bahia também não teve nunca muita moral assim e tal, perdeu aí do Santos, enfim, perdeu antes do Santos também. Mas, cara, é um cenário que ainda o Bahia pode cair, é óbvio, mas ainda vai pegar Fluminense Sub-15 e América Mineiro, cara. Tem tudo pro Bahia ficar na Série A, tudo, tá? Faca e queijo na mão para ficar na Série A. Muito embolada ainda essa briga contra o rebaixamento. O Bahia agora vai pegar o Cruzeiro lá no Mineirão, e o Cruzeiro com moral, né? Cruzeiro com moral, venceu o clássico agora mineiro, deu aquela tranquilidade para Ronaldo Fenômeno, para Zé Ricardo, que é um treinador péssimo, por sinal, o Zé Ricardo. Então, é um jogo muito imprevisível. O que vai acontecer no Mineirão? Sei não, irmão. Quem é favorito? Também não sei. Para mim, não tem favorito, inclusive, nesse jogo, tá? E aí é aguardar essa briga contra o rebaixamento. Tá maluca ainda. Continuo convicto, na minha opinião. Bahia não cai, Vasco também não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Meu palpite era Santos e Goiás. Goiás tem uma tabela, de certa forma, tranquila, tá? Analisando o Goiás. Tem uma, assim, tranquila é exagero, né? Mas tem muitos confrontos diretos e joga em seus domínios, em Serrinha, daqui para o final da Série A. Tem uma tabela que você fala, pô, dá para ficar. Dá para ficar. Enquanto o Santos tem uma tabela tenebrosa, vai pegar. Beleza, tem um Coritiba, é o alento, tem que ganhar do Coritiba. Mas depois, irmão, é Corinthians fora de casa, clássico e confronto direto. Depois Flamengo fora de casa, vai perder. Depois o Santos pega quem? Cuiabá, beleza, mas não é nada de jogo garantido, de vitória certa. Depois pega o Goiás fora, confronto direto, jogo chato. E aí o Santos ele pega o São Paulo, clássico, Botafogo fora. Depois o Santos pega quem, ó? Fluminense, mais jogo difícil. Depois vai enfrentar o Atlético Paranaense fora e encerra a Série A pegando Fortaleza. Então, o Santos ele tem de 2 a 3 jogos tranquilos. Bom, aguardar.
a briga ainda está muito, vamos dizer, imprevisível. Pelo futebol praticado, o Corinthians muito mal, hein? O Cruzeiro recuperou agora um pouco, mas mal, hein? Mal também. A projeção hoje para não cair tá de 42 a 43 pontos para escapar. Aguardar. Ainda vai ter muitas emoções aí nessa busca pela permanência, tá? E a próxima rodada já tem um confronto muito direto. Quem vencer, basicamente fala, ó, irmão, só uma catástrofe eu vou cair para a Série B. Basicamente, quem vencer entre Bahia e Cruzeiro sacramenta a permanência na Série A pela gordura que vai criar para o 17º. Se for empate, aí ainda ficar no... Ó, vamos aguardar mais um pouco. Aguardar. Tamo junto, rapaziada. Abraço aí para todo mundo. A gente volta mais tarde. Valeu.